Eu sou a Mandy e Vingadores Doutor Destino ganhou um pôster oficial divulgado durante a Shanghai Expo que estourou nas redes. Está dando o que falar, um monte de gente está falando sobre esse pôster e de fato, esse pôster, a imagem que a gente tem nesse pôster vai de encontro a alguns rumores que já vêm circulando por aí há algum tempo. Vem comigo que eu vou falar sobre isso. E se você gosta do meu trabalho aqui nesse canal, curte, comenta, compartilha, dá aquela força pra gente. Considere se tornar um apoiador através do link do Apoia-se. E tasca o dedo aí no like, por favor. Não vai cair tua mão não, cara. E ativa o sininho para quando tiver novos vídeos você saber. E bora pro vídeo que a gente já falou demais. Vingadores Doutor Destino ganhou sim um pôster que é no formato de ilustração, tá? Não é propriamente a foto dos atores, mas é um pôster ilustrado com a imagem dos personagens, dos atores. Esse pôster bombou nas redes sociais. Foi divulgado durante a Shanghai Expo, durante o painel da Marvel. E por que esse pôster ferveu nas redes sociais? Gente, esse pôster, ele traz umas imagens bem interessantes. Logo de cara, a imagem central desse pôster é a cara do Doutor Destino, ou seja, a máscara do Doutor Destino do Robert Downey Jr. Aquela posição que ele está ali no pôster confirma que ele é a ameaça central ao multiverso. Ele é o vilão da vez, ele é a ameaça máxima ao multiverso. Gente, isso é um aspecto bem legal, porque se a gente for parar para observar, isso é uma transição inquestionável de um vilão para outro. Para quem não se lembra, Vingadores Doutor Destino não era para acontecer, gente. Esse filme não era para acontecer. Era para ser Vingadores Dinastia Kang. A saga do multiverso, quando ela começou, esse arco todo, ele foi orientado para que Kang fosse o vilão. O problema é que, vocês vão lembrar aí, que o ator Jonathan Majors basicamente pegou a vida e jogou no lixo. Arrumou um problema com a justiça americana, deu uma confusão danada, acabou sendo cortado da Marvel, e isso já em cima de começar as gravações de Vingadores Dinastia Kang. A carreira desse cara foi pro brejo. E aí a Marvel correu em cima e mudou os planos. Foi aí que surgiu Vingadores Doutor Destino. Tinha aquela preocupação de e agora? A gente acabou de trocar o vilão em torno do qual toda uma narrativa vinha sendo construída. Eles ainda têm esse pequeno problema. Porém, a gente sabe que Robert Downey Jr. foi muito bem recebido agora como Doutor Destino. Os fãs gostaram e vamos ver como é que vai ficar. A verdade é essa. A Marvel ainda tem um pouquinho de receio, mas o negócio está funcionando. Kang é passado. Então, ele está no centro do pôster. Lá o rosto dele, ameaçador. Ele é a ameaça que paira sobre os heróis. E isso é muito legal, porque da esquerda para a direita, nós temos ali, pelo menos, o núcleo principal de heróis, que é o que a gente sabe que vai estar no filme. Então, vamos lá, da esquerda para a direita, nós temos Thor, Thunderbolts / Vingadores, né? Os Thunderbolts são agora os Vingadores. Temos o Homem-Formiga, Steve Rogers, logo ali, do ladinho da cara do Doutor Destino, Steve Rogers está ali. Embaixo do rosto do Doutor Destino, nós temos X-Men. Por que isso é importante? Porque confirma os X-Men que estarão no filme. No pôster nós vemos Ciclope, Noturno, Mística, Gambit, Fera, Magneto e Xavier. Mas não temos Jean Grey, Tempestade e nem Vampira. Beleza, temos um rumor que diz que, segundo alguns insiders, tá, gente? Elas teriam gravado, as atrizes, né?
a Frank Jansen, a Halle Berry teriam gravado as suas participações separado, que é para ninguém saber. Porém, as atrizes mesmo dizem que não, elas não foram chamadas para o filme. Elas não estão no pôster, e esse é um pôster oficial. Pode ser a Marvel escondendo o jogo, ou pode ser que elas não estejam mesmo no filme. Bom, vamos esperar para ver. Fato que elas não estão ali, mas confirma os X-Men que a gente viu lá naquele trailer, lá em janeiro. Pois é, eles estão ali. Muito bem. Depois, para finalizar ainda, terminando para o lado direito, depois da cara do Doutor Destino, nós temos Quarteto Fantástico, Sam Wilson, Capitão América, o núcleo de Wakanda, ali representado pela Shuri, Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, está ali fechando o pôster. Isso é bem legal. Porém, esses personagens já estavam confirmados. A gente já tem muitos rumores falando sobre eles. Muitas imagens que apontam para eles estarem no filme. Então, confirmou-se. Porém, por que esse pôster não é uma arte conceitual, como algumas pessoas estavam dizendo? É um pôster oficial, mas é uma arte conceitual. Não, não é. Por quê? Porque, segundo Andy Park, através da sua conta no X, ele escreveu que Vingadores Doutor Destino é o último longa-metragem completo que eu tive a honra de liderar como diretor de desenvolvimento visual da Marvel Studios. Esse era o cargo ocupado por Andy Park. E ele continua dizendo: esta ilustração, o pôster, comemora essa jornada e revela os personagens e suas aparências pela primeira vez. Então ele confirma aquela é a aparência dos personagens no filme. Logo, temos confirmado o rumor de que o Steve Rogers vai usar durante quase todo o filme calça jeans, camisa preta, barba e cabelo comprido. Ou seja, um visual muito parecido com o que ele tinha em Vingadores Guerra Infinita. Aquele visual lá barbudo, cabelo maior, é aquele visual. Ué, mas e aquele Capitão América lá, aquele Steve Rogers que a gente viu no teaser lá em janeiro, que tava lá com o bebezinho no colo, cabelo cortado, barba feita? Cadê? 2 rumores. Nós temos 2 rumores sobre isso. Um rumor diz que aquele Steve Rogers que a gente viu lá em janeiro, na verdade é uma das variantes do Steve Rogers. Beleza, não tem confirmação isso. Segundo rumor, diz que esse Steve Rogers, calça jeans, camisa preta, barba e cabelo comprido, é na verdade aquele Steve Rogers, só que depois que o Doutor Destino arrasou com o universo dele e acabou com a família dele. 2 rumores. São rumores. A gente vai ter que esperar para ver maiores confirmações sobre isso. Fato que está confirmado: visual do Steve Rogers, calça jeans, camisa preta, barba e cabelo grande. O que bate com uma imagem da Funko que foi revelada lá no início do ano, quando eles então mostraram os primeiros personagens, né, que eles vão fazer de Vingadores Doutor Destino. O Steve Rogers estava ali e muita gente questionou. Por que o Steve Rogers estava de calça jeans, camisa preta, barba, cabelo comprido e o martelo do Thor na mão? Por quê? Ué. E, obviamente, a Funko não deu maiores detalhes. E agora a gente está vendo que é esse o visual do Steve Rogers. Como aquele Steve Rogers lá que a gente viu em janeiro, todo bonitinho, segurando o bebezinho, se encaixa aí, vamos ter que esperar para ver. Entretanto, houve, durante essa questão toda, dessa imagem que foi divulgada, gente, isso foi justamente no meio de um painel da Marvel. A Marvel teve um painel que eles fizeram lá no evento e todo o poderoso Kevin Feige estava lá. E o Kevin Feige teve uma fala bem interessante.
confirmando rumores sobre X-Men. Isso é bem legal, tá? Por quê? Kevin Feige, ele teria falado especificamente sobre X-Men. E segundo a conta X-Men Update no X, que inclusive trouxe o vídeo, os caras filmaram ele falando e colocaram esse vídeo lá no X. Ele começa falando sobre personagens femininas. E ele diz o seguinte: bem, a Marvel tem 90 anos. Há tantas grandes personagens femininas e algumas dessas personagens femininas são as minhas favoritas e elas estão em um grupo chamado X-Men. Óbvio que todo mundo aplaudiu nesse momento. E ele ainda disse: e os X-Men estão chegando em breve, muito em breve. Sobre esse assunto, ele ainda continuou. Inclusive, essa última fala dele agora, ela também foi confirmada pela conta Avengers Update no X, em que ele diz o seguinte: não vejo a hora de todos vocês verem Vingadores Doutor Destino. Claro que é que eu estou traduzindo o título, ele falou Avengers Doomsday. Enfim. Então, Vingadores Doutor Destino. Temos um filme depois disso, chamado Vingadores Guerras Secretas. E depois disso, os mutantes chegam. E os X-Men chegam. Isso confirma os rumores de que a Marvel está em produção acelerada com X-Men. Nós já temos aí a Sadie Sink como Jean Grey. Então provavelmente já deve ter uma escalação de elenco que eles estão segurando. Eles não vão revelar agora. Eles vão revelar mais pra frente, já em cima de Vingadores Guerras Secretas, mas eles já têm uma ideia. Provavelmente já tem um roteiro, porque já tem um diretor. A gente sabe disso. O diretor já está escalado. Então, o processo para a criação desse filme já está andando. E o próprio Kevin Feige confirma: depois de Guerras Secretas já entra a saga dos mutantes e, segundo o que os rumores diziam, já vamos ver o primeiro filme dos X-Men logo depois de Guerras Secretas. Kevin Feige acabou de confirmar isso. Há uma questão que foi levantada pelo insider My Time to Shine Hello, que ele disse o seguinte: nesse pôster que foi divulgado, tá faltando muita gente aí. Sim, a gente sabe. Mas ele apontou, entre os que ele apontou, ele ressaltou Doutor Estranho e Miss América Chaves. Poxa, são personagens que têm a cara do multiverso. Doutor Estranho, a gente sabe que no final de Multiverso da Loucura ele foi chamado para resolver uma treta no multiverso. E dali sumiu, nunca mais apareceu. Ninguém sabe dele dentro do MCU, aliás, ninguém nem fala dele. Miss América Chaves também foi pra gaveta. Isso tem a ver com algumas ideias, alguns rumores de que, na verdade, Vingadores Doutor Destino, ele não vai abraçar todos os argumentos dessa saga do multiverso. Justamente porque a saga do multiverso, ela apontava para Kang. Então, nessa reestruturação que eles fizeram correndo, eles optaram por cortar muita coisa. Se eles vão reaproveitar ou não, a gente não sabe, mas a ideia é de que eles cortaram mesmo. E, pelo que a gente tem de falas confirmadas, tanto dos irmãos Russo quanto do Kevin Feige mesmo, Vingadores Doutor Destino sai de dentro, diretamente, do Vingadores Ultimato. Tanto que Ultimato volta agora aos cinemas com cenas inéditas que ligam o Ultimato de forma clara a Vingadores Doutor Destino. E tem um rumor muito bizarro que o próprio My Time to Shine Hello trouxe na conta dele no X. Esse rumor está no Reddit, que diz que aquele Capitão América, aquele Steve Rogers envelhecido do final de Vingadores Ultimato, que entrega o escudo para o Sam Wilson, na verdade é o Steve Rogers depois de Guerras Secretas. O rumor basicamente diz, óbvio, isso aí a gente já sabe, o Steve Rogers é o ponto de partida para essa confusão toda, quando ele volta no tempo e fica com a Peggy. E não era para ele fazer aquilo, ele não viveu aquela época, ele não podia estar ali, e ele criou, na própria linguagem da AVT, uma ramificação. Ele criou uma linha do tempo paralela.
E isso aí causou uma bagunça no multiverso que teria afetado o universo do Doutor Destino, acabado com o universo dele, ele perdeu a família, isso que fez ele ficar muito revoltado, doido da vida, e destruiu o multiverso todo. E ele culpa o Steve Rogers por isso. Isso também é um rumor que está circulando com muita força. Porém, o My Time to Shine Hello diz que justamente no final de Guerras Secretas é que a gente vai ver o Steve Rogers ser recolhido pela AVT. Depois que eles derrotarem o Destino, ele será recolhido pela AVT, ele com a família dele, e ou ele vai ficar na AVT ou eles vão colocar ele num universo onde não dê problema. E dali, aquele Steve Rogers velho que entrega o escudo ao Sam Wilson seria esse momento da vida do Steve Rogers já depois de Guerras Secretas. E olha, gente, na época do Vingadores Ultimato, rodou uma fofoca na época que muita gente estava falando que não fazia muito sentido. O Steve Rogers voltou para o passado, teve uma vida com a Peggy e ninguém sabia dele. Não tem registro, ninguém sabe dele, cadê o cara? Nenhum dos Vingadores também sabe do cara. Ah, ele ficou escondido esses anos todos. Enfim, estranho. Porém, naquela época, o pessoal já falava que, na verdade, ele não estaria no mesmo universo dos Vingadores, que era por isso que ninguém sabia o paradeiro dele, o que tinha acontecido com ele. Se os irmãos Russo fizeram isso de caso pensado ou não, acabaram deixando um gancho perfeito para puxar a história de Vingadores Doutor Destino. E isso pode funcionar. Lembrando que isso é saga do multiverso, isso é multiverso, qualquer picaretagem que eles meterem vai funcionar, porque é multiverso, cara. Mas esse seria um ponto bem interessante. Se isso realmente acontecer, a história vai se encaixar. Steve Rogers cria uma linha do tempo paralela que dá essa bagunça toda. Vai ter Vingadores Doutor Destino, vai ter Vingadores Guerras Secretas. No final de Guerras Secretas ele vai embora com a AVT para poder viver com a família dele. E aí se ele vai ficar na AVT ou não, a gente não sabe. A AVT acabou se tornando um abrigo para heróis, né? Porque já tem o Deadpool. Tem o Wolverine do Hugh Jackman. Vai ter o Homem-Aranha do Tobey Maguire. E agora, o Capitão América, Steve Rogers, do Chris Evans. Acabou virando um abrigo. Enfim, funcionaria? Até funcionaria. Mas é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver se realmente vai funcionar ou não. Fato que, pela imagem e os rumores da forma como eles estão sendo feitos, é possível sim. Agora a gente tem que aguardar novas informações sobre isso e ver como é que vai surgindo aí a trailers, teasers e o que vier mais pra frente. E vocês? O que vocês acham? Será que é isso mesmo? Será que toda essa história do Steve Rogers vai acontecer? Steve Rogers de calça jeans, camisa preta, Vingadores, Guerra Infinita, é esse o visual dele? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários e a gente vai falando sobre. Beijo pra todos, vou ficando por aqui e até a próxima.